Essa interface que vocês estão vendo, então, é a interface do Inkscape. Talvez vocês estejam no computador de vocês vendo um pouquinho diferente, mas de maneira geral vocês vão localizar cada uma das barras que eu indicar para vocês. Outra coisa que vocês vão perceber é que o meu computador ele tem uma resolução de tela que é diferente provavelmente do que vocês estão vendo aí. Então as opções elas vão estar diferentes, às vezes alguns botões eles estão ocultos aqui na minha tela, no meu computador, que eu estou demonstrando para vocês, tá? De maneira geral, o Inkscape ele é formado por uma área de trabalho e nessa área de trabalho nós temos uma página. Nessa página é que a gente deve concentrar os elementos de um desenho para que eles sejam impressos. Não quer dizer que nós não possamos trabalhar, desenhar em áreas que sejam externas à página. Se eu tiro o zoom, eu inclusive vejo como existe um espaço muito grande que não é de tela, que não é de página, mas ainda assim que é uma área de trabalho. Superiormente e nas laterais e abaixo, nós temos alguns menus e barras, tá? Os menus se localizam na parte superior e os atalhos desses menus, eles devem estar logo na barra abaixo, tá bom? Essa terceira barra aqui, ela é uma barra que ela varia de acordo com a ferramenta que vocês têm selecionado, tá? Na lateral esquerda, vocês têm essas ferramentas disponíveis. Então, repare que conforme eu vou clicando em diferentes ferramentas, essa barra aqui, ela vai se alterando também, tá? Conforme as opções da ferramenta que eu tenho selecionado. A ferramenta que a gente mais utiliza é essa primeira ferramenta de seleção e transformação de objetos. Logo abaixo a gente tem a ferramenta de editora de nós, que nós vamos utilizar com muita frequência, e outras ferramentas que também vão ser muito frequentes, como por exemplo a ferramenta de zoom, a ferramenta de medida, que se trata de uma régua que vocês podem utilizar para verificar as dimensões. Nós temos a ferramenta de criar retângulos, que utilizaremos com muita frequência, de criar elipses e círculos, também utilizaremos com frequência, uma ferramenta de desenho à mão livre e uma ferramenta de desenho que se chama caneta Bezier, que nós utilizaremos com muita frequência também. Ferramentas de texto, de preenchimento dessa lata de tinta, preenchimento gradiente, e aqui está oculto, mas nós temos ainda conta-gotas aqui logo abaixo dessas outras ferramentas. Para vocês, provavelmente o conta-gotas deve estar exibido na tela. Na lateral direita, nós temos uma barra de autoalinhamento. Essa barra faz com que o Inkscape seja interessantíssimo para os nossos propósitos de desenho digital de vestuário, tá? Nós utilizaremos essa barra com muita frequência mesmo, ela é muito importante. Ativá-la e desativá-la é uma coisa que vocês vão fazer sempre. Logo abaixo nós temos uma paleta de cor. Nessa barra de rolagem você pode perceber diversas outras cores, tá? E nessa barra de paleta de cores, vocês reparem que existe um quadro ao lado do preto, que é um quadro branco com um X vermelho. Isso quer dizer sem cor. Se você clicar no preto, você tem um preenchimento de uma cor. Se você clicar no branco, você tem um preenchimento de uma cor. A não presença de cor
é apenas esse nenhum preenchimento ou nenhuma linha de contorno. Bem abaixo nós temos o status do objeto, tá? Que vai determinar preenchimento e contorno dele, assim como a gente tem uma pequena área que demonstra e controla as camadas em que a gente está trabalhando. A gente vai trabalhar com camadas múltiplas mais adiante nas nossas aulas, e aí eu apresento essas possibilidades para vocês, tá? Vamos aos poucos conhecendo o software. Então, a primeira ferramenta que eu gostaria de demonstrar para vocês é a ferramenta de criar retângulos. Se eu clico nessa ferramenta, vem aqui na minha área da página. Clico e, mantendo pressionado com o dedo indicador no botão esquerdo do mouse, eu arrasto, eu consigo criar uma forma que, no caso, aqui é um retângulo. Eu simplesmente solto o botão e o objeto está criado. A primeira ferramenta da nossa barra de ferramentas é a ferramenta de seletora, né? O seletor que a gente consegue selecionar e transformar objetos. Então, quando eu clico nesse retângulo que eu acabei de criar com essa ferramenta de seleção, vocês reparem que ela dá a opção aqui, ó, de setas, que elas servem para redimensionar o objeto que eu estou desenhando aqui na área de trabalho, tá? Eu consigo diminuir proporcionalmente, clicando ao canto, ou diminuir dessa maneira, tá? Reparem que conforme eu mudo, essa área de dimensão que vocês estão vendo agora ampliada, elas mudam também as dimensões. Então eu posso determinar o tamanho de um objeto simplesmente através da minha ferramenta de seleção, tá? Quando eu faço uma distorção nesse objeto, ou eu posso fazer redimensionar esse objeto simplesmente atribuindo nessa área um determinado valor para esse objeto. Então eu poderia determinar aqui um outro valor e esse objeto ele é redimensionado, tá? Reparem que quando eu desenhei com a ferramenta retângulo, eu venho de alguma maneira livremente desenhando um retângulo. Se eu quiser desenhar um quadrado perfeitamente, ou seja, um real quadrado com as mesmas dimensões para altura e largura, eu pressiono a tecla Ctrl do teclado, tá? E ele vai me determinar formas regulares, tá? Tá vendo que conforme eu vou descendo, e vocês vão fazer aí no computador de vocês, ele também vai puxar, o cursor puxa, né? Se vocês mantêm pressionado o Ctrl, vocês desenham um quadrado perfeito. Isso serve também para as ferramentas outras, como por exemplo, a ferramenta elipse. Se eu pressiono o Ctrl, eu tenho um círculo. Se eu simplesmente clico e arrasto, eu vou poder determinar uma elipse da maneira que eu quiser, tá? Ainda mais sobre a ferramenta de seleção. Eu consigo, através dessa ferramenta, redimensionar. Isso vocês perceberam. Mas eu consigo também girar o meu objeto através dessa ferramenta. Então, estando o objeto selecionado, eu dou mais um clique e eu consigo, através desses pontos aqui, girar ou distorcer se eu pegar pelo meio, ok? Esticando esse objeto, certo? Reparem que esse objeto, ele está girando aqui
a partir desse eixo central. Esse eixo eu posso deslocar para qualquer lado do objeto, que aí ele vai girar em torno desse eixo. Poderia colocar aqui, como eu poderia inclusive colocar o eixo fora do objeto para girá-lo. Esse é um recurso que vocês vão utilizar também com muita frequência, tá? Para que eu delete esses objetos da página, eu simplesmente clico diretamente sobre eles e deleto. O que acontece com frequência é que vocês estão desenhando algo e não enxergam esse algo desenhado. Se isso acontecer, provavelmente esses objetos que vocês estiverem desenhando, eles estão sem preenchimento e sem contorno. Então, se por acaso vocês desenharam várias coisas aí no arquivo de vocês e não estão enxergando nada, como está acontecendo agora, é porque esses objetos eles estão sem preenchimento e sem contorno, ou seja, eles estão aqui, ó, nesse quadradinho branco com um X vermelho da paleta. Como saber se eu desenhei ou não? Uma das formas é clicar e arrastar o curso com a ferramenta seleção, né? Clicar diretamente sobre a área de trabalho e mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar de maneira que vocês abranjam uma seleção, uma área de seleção bastante grande dentro dessa área de trabalho de vocês. Aí vocês terão selecionado os objetos, tá? Se você determinar uma cor, clicando diretamente sobre uma cor da paleta, vocês conseguem enxergar esses objetos, tá? Uma outra forma é mudar o estilo de visualização que vocês estão tendo da tua área de trabalho. Então, vocês podem vir em visualizar, modo de visualização e clicar em aramado. No aramado, vocês percebem, no modo aramado, o preenchimento ou uma linha de contorno. Vocês observam, vocês percebem apenas a forma como se constitui esses desenhos, tá? Volto para o modo de visualização normal para que eu veja esses objetos em todas as atribuições que eu dei a eles, tá? Então, aqui eu vou voltar para criar um retângulo, tá? Vejam que esse retângulo, ele tem a cor que eu atribuí a ele na minha paleta de cores, tá? Clicando diretamente sobre a paleta, eu altero a cor desse objeto. Aqui eu não tenho uma linha de contorno, mas eu posso atribuir a esse objeto uma linha de contorno. Como eu sei que não tem uma linha de contorno? Veja aqui nessa barra inferior o status do objeto. Você tem preenchimento, essa cor aqui corresponde a essa cor de preenchimento e logo abaixo você tem contorno, que indica none, ou seja, sem contorno. Então, esse objeto não tem contorno. Se eu atribuir um contorno a esse objeto, ele vai alterar, tá? Quando eu cliquei no objeto e com o meu cursor do mouse eu clico diretamente em uma cor, eu mudo o preenchimento, né? A cor de preenchimento do objeto. Agora, quando eu faço algo semelhante, ou seja, clicar sobre as cores da paleta, mantendo a minha tecla Shift pressionada, eu determino uma cor de contorno, tá? Vou aproximar para que vocês percebam e aí ele mostra aqui a cor do contorno no cantinho. Agora, digamos que eu quisesse um contorno um pouco mais espesso, porque ele tá muito fino, não tô nem enxergando daqui. O que eu vou fazer? Eu venho em Objeto,
preenchimento e contorno e clico. Vai abrir aqui na lateral uma aba que eu posso controlar o preenchimento, a cor do contorno e o estilo de contorno daquele objeto que estiver selecionado. Então, eu tenho 2 objetos aqui dentro da minha página. Quando eu venho aqui, ó, nessa aba preencher, e eu tenho selecionado esse retângulo alaranjado, eu vejo qual é a composição da cor dele nessa barra, tá? Mudando para a aba de cor do contorno, eu vejo qual é a cor desse contorno, e mudando para a aba estilo de linha, de traço, eu consigo tanto aumentar quanto diminuir a espessura desse contorno e mudar o estilo de traço do contorno. Agora, se eu selecionar o verde, eu consigo alterar esses status do verde. Inclusive, eu posso mudar a cor por essa aba, não necessariamente. C determina a quantidade de azul que você coloca na cor. O M é a quantidade de magenta que você coloca na cor. E o Y é a quantidade de amarelo que você coloca na cor. E o K é a quantidade de preto. Esse A aqui embaixo significa alfa e ele representa uma transparência, tá? Então, às vezes vocês vão ver que vocês têm um objeto com cor, porém vocês não conseguem enxergar o preenchimento. Vocês clicam aqui embaixo, ó, vocês vêm selecionando ele, vocês veem que ele tá rosa. Só que aqui do lado, ó, tem meio que um xadrezinho, que quer dizer que tem cor, tem rosa, mas vocês não estão enxergando a cor porque ele tá com o alfa todo ativado. Então, o controle do alfa é que vai determinar quão opaco ou quão transparente vai ser a cor que vocês determinaram a partir desses controles CMYK ou a partir do clique direto aqui na barra de paleta de cores. Antes de iniciar o exercício, vocês vão ajustar as propriedades desse desenho que vocês vão utilizar. Vem em arquivo, propriedades do desenho, vocês vão verificar como que está a situação da página de vocês, tá? Eu vou utilizar uma página de tamanho A4 em paisagem, tá? Eu quero que as unidades de medida sejam mostradas em centímetros, tá? Então, eu vou mudar aqui em cima e aqui embaixo, ó, confiro como está e eu vou fechar essa opção. Eu preciso de um círculo perfeito. Então, depois de selecionada a ferramenta de elipse, eu vou pressionar o Ctrl para começar a desenhar o meu botão, tá? Clico, arrasto, sempre mantendo o Ctrl pressionado e primeiro, inclusive isso é muito importante, primeiro eu solto o botão do mouse para depois soltar a tecla Ctrl, tá? E aí eu tenho um círculo. Vou alterar aqui essas dimensões. Apareceu essa área, né? Como que eu fiz isso? Ao invés de virem objeto, preenchimento em contorno, eu cliquei diretamente, rapidinho, aqui embaixo, no status do preenchimento, tá? Eu vou vir aqui em contorno e vou mudar o estilo do traço para um traço contínuo e vou diminuir um pouquinho essa dimensão aqui, a cor da linha como preta, vou diminuir mais um pouquinho, tá? Vocês vão fazer a relação da linha e do objeto de maneira que fique proporcional. Você pode copiar esse objeto, estando com ele selecionado, você o copia. Para isso, você pode vir em editar,
copiar, ou você diretamente pode, tendo ele selecionado, clicar em Ctrl C, né? Pressionando as duas teclas ao mesmo tempo, que você vai ter copiado esse objeto. Para colar, vocês clicam em Ctrl V e vocês vão ter aqui do lado outro objeto idêntico àquele que vocês copiaram, tá? A gente vai redimensionar esse objeto para que ele fique um pouco menor, certo? E vamos colocar aqui no centro, para garantir que esse círculo do meio vai ficar centralizado em relação ao círculo maior, a gente pode dispor de um processo do Inkscape chamado alinhamento, tá? Então, vocês vão clicar em objeto, vão descer até aqui em alinhar e distribuir, e quando vocês fizerem isso, abre-se uma aba aqui na lateral que vocês vão poder controlar essas opções de alinhamento. A gente vai utilizar essa área aqui, ó, alinhamento, ok? Para alinhar um objeto em relação ao outro, os dois objetos precisam estar selecionados. As opções de alinhamento do Inkscape, ela sempre dá como um ponto de referência relativo a ou o último objeto que vocês selecionaram, ou o primeiro objeto que vocês selecionaram, o maior, o menor, a página, o desenho ou a área de seleção. Eu costumo deixar sempre o último selecionado, porque aí eu seleciono o primeiro objeto, que é o que eu vou mover, aí eu pressiono a tecla Shift para adicionar à seleção o outro objeto e clico diretamente sobre esse objeto. Repetindo, primeiro eu clico diretamente para selecionar um objeto, depois eu clico Shift, pressiono a tecla Shift e clico sobre o outro objeto último que eu quero alinhar relativo a ele. E aí eu venho nesses desenhos aqui, ó, nesses ícones. Passando o mouse sobre eles, vocês percebem as opções de como fazer os alinhamentos. Eu quero que esse círculo venha para o centro desse círculo maior, então eu vou vir aqui, ó, em centralizar no eixo vertical e também no eixo horizontal. Se eu quisesse que ele ficasse alinhado à direita, eu clicaria aqui, à esquerda, aqui, ao topo, abaixo, tá? Mas eu quero que fique no centro do eixo horizontal e no centro do eixo vertical. Então, aqui eu já tenho esses dois alinhados, tá? Vamos fazer agora as casas dos botões. Vou pegar uma ferramenta, a minha ferramenta de criar elipses, vou criar um novo círculo aqui, pressionando o Ctrl, porque eu quero um círculo. Vou pintar de branco e vou trazer para cá. Esses contornos eu vou ajustar depois, tá? Esse meu botão tem duas casas, então eu desenho uma casa, copio, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou trazer aqui para baixo, tá? Eu quero que eles fiquem no centro vertical alinhado a esse botão, então eu vou selecionar as duas casas do botão e vou selecionar o círculo maior e vou alinhar novamente, levando esses botões para o círculo, tá? Como eu tinha colocado meio assim, quase perfeitamente no centro, eles ficaram no lugar correto. Agora, como garantir que um não esteja muito grudado aqui em cima, outro embaixo e tal? Eu vou determinar uma distância interessante para esses dois, tá? E vou agrupá-los para que eu consiga alinhar eles em relação ao centro horizontal, tá? Repare numa coisa, depois que eu fiz o alinhamento deles,
Se eu seleciono um e outro e movo para as laterais, eu posso tirar eles do lugar, tá? Então, para eu desfazer essas minhas modificações, eu preciso clicar em Ctrl Z, tá? Então, clicando em Ctrl Z, eu tenho, eu determino a posição deles, certo? Vou selecionar ambos que estão alinhados verticalmente e vou fazer com que eles virem uma duplinha. Para isso, eu venho, né, seleciono ambos, venho em Objeto, Agrupar. É bom que vocês lembrem o atalho de agrupar, que é Ctrl G, tá? Eles estão agrupados, se eu mover eles para cá, ó, eles vão juntinhos, ó, eu clico em um e o outro vem junto. Dou Ctrl Z para desfazer essas transformações e aí eu vou alinhar eles no centro horizontal aqui. Então, seleciono esse grupo, pressiono Shift, clico no outro objeto e venho aqui no alinhamento no centro do eixo horizontal. E aí eu tô com o botão desenhado. O que falta agora? Falta que nós determinemos um padrão de linha de contorno para ele, tá? Então, eu venho em Objeto, Preenchimento e Contorno, e estando todos eles selecionados, eu posso, ó, diminuir e aumentar, que eu vou determinar um mesmo valor de espessura de linha, de traço. Vou colocar 0,15 aqui no meu caso, tá? E eu tenho um botão. O nosso segundo botão é um botão quadrado de 4 casas. Então, eu venho aqui na lateral e eu vou desenhar a partir da ferramenta Criar Retângulos. Vou pressionar o Ctrl para que eu desenhe um retângulo perfeitamente. Ele já veio aqui com o padrão de linha da mesma espessura que eu determinei para o meu botão cor-de-rosa. O Inkscape costuma fazer isso, tá? Ele utiliza sempre o padrão, tanto do traço de contorno, quanto do preenchimento dos últimos desenhos que vocês fizeram. Então, aqui parece que ele não tem preenchimento, mas ele tem um preenchimento branco, ó. Tá bom? Esse botão, ele vai ter os cantos arredondados aqui, tá? Como que eu faço isso? Então, primeiro eu desenho o botão do tamanho que eu quero, da forma que eu quero, na dimensão que eu quero. Depois, ao invés da ferramenta de seleção, a gente vai utilizar a ferramenta de edição de nós e de caminhos. Então, eu vou editar esse caminho. E repare que ele traz aqui, ó, em dois cantos um quadradinho e em um canto uma bola. Clicando sobre essa bola e arrastando, eu consigo deixar os cantos dessa forma, desse quadrado, arredondados. Então, eu determino esse arredondado do quanto que eu quero e solto, tá? Eu quero deixar um quadrado menor aqui no centro, porque ele é um botão e ele é semelhante a esse botão aqui, ele não é um botão plano, ele tem uma borda, digamos, tá? Uma forma de fazer é como eu ensinei para vocês no botão redondo. Outra forma é utilizando uma ferramenta expansão e compressão vinculada que fica no menu caminho. Esse menu caminho, ele controla todas as formas, todos os desenhos que nós estamos desenhando. Então, sempre que a gente fizer uma modificação em algo que nós acabamos de desenhar, na configuração do desenho disso, vai ser controlado através de caminho, tá? Então, eu seleciono esse meu quadrado com cantos arredondados que eu desenhei e venho em caminho, expansão, compressão vinculada, tá?
Vai aparecer, ó, esse pontilhado para indicar que você tá com ele selecionado e um pequeno losango, que clicando nesse losango e trazendo para dentro, vocês vão se basear no tamanho desse pontilhado para determinar qual vai ser o tamanho da forma que vai ficar o centro. E aí vocês largam, tá? Ai, mas eu não tô enxergando esse objeto. É porque esse objeto maior ficou por cima desse outro que a gente acabou de criar. Então a gente precisa reorganizar eles dentro dessa página, dentro dessa camada que a gente está desenhando. Então, para que eu mostre aquele que está aqui por baixo, eu vou selecionar essa minha forma maior, vou até aproveitar e colocar uma cor cinza e vou aqui, ó, nesse menu de status, lembrem-se que eu estou com a ferramenta seleção, aqui, ó, nesse campo, ele dá a reordenação dos objetos. Então eu coloco, ó, envia a seleção para trás nesse primeiro objeto, ó. Aí ele vai lá para trás desse objeto, tá? Veja que aqui ficou quadrado, não ficou com a borda redonda. Se eu volto redimensionando esse objeto que ele está vinculado ao outro, dando outras dimensões para ele, ele vai ficar com esse cantinho arredondado conforme cresce ou diminui, tá? Então eu vou ajustar aqui, ó, para que eu veja o arredondado. Nesse caso, se a gente pegar essa ferramenta de medida e medir, ó, daqui até aqui, clicando e arrastando, eu vou ter 0,77 centímetros. Se eu trouxer aqui até aqui, eu também vou ter essa mesma medida. Então, é uma ferramenta muito prática essa compressão, expansão dinâmica, porque você consegue fazer com que esse objeto ele fique maior ou menor, inclusive eu poderia trazer para fora, tá? Vinculada com aquele objeto lá. Se eu viesse aqui, ó, deixando ele cada vez com uma borda mais arredondada, esse botão, eu ainda veria se transformar a forma desse objeto que está vinculado a ele ali embaixo, tá? Isso daí é bastante prático pra gente. Vou deixar dessa maneira, vou determinar um outro cinza, tá? Aqui. E aí eu vou colocar 4 casas redondas de botão aqui. Eu posso trazer essas casas que eu fiz para cá, Ctrl C, Ctrl V e arrastar aqui, ó. Posso fazer isso, Ctrl C, Ctrl V e colocar aqui do lado e depois agrupar e alinhar. Agora, repara numa coisa, eu não tenho como garantir que essa distância vai ficar a mesma dessa se eu simplesmente arrastar aqui. Então, quando eu tenho 4 casas de botão, o que eu gosto de fazer é criar um retângulo. Veja que eu vim com a ferramenta retângulo para criar um quadrado, na verdade, pressionando Ctrl, mas ele me desenhou um círculo. Lembra que eu falei para vocês que o Inkscape memoriza o último desenho que vocês criaram? Pois é, o último retângulo que vocês criaram, ele tinha os cantos arredondados. Então, esse que você fazer agora vai também estar. Então, com a ferramenta de edição de nós, eu posso clicar e tirar esse cantinho, tá? Eu vou usar esse quadrado para determinar onde os meus buracos do botão vão ficar, tá? Mas eu preciso alinhar isso daqui, certo? Eu posso ter colocado assim, ó, torto. Não quero o botão torto aqui. Lembrando, esse retângulo aqui, ó, que eu tô mexendo, ele é um objeto auxiliar. Eu tô aqui só para indicar onde que vão botar, onde que eu vou colocar os buracos do meu botão, tá bom?
Então, eu vou selecionar ele e venho aqui em Objeto, Alinhar e Distribuir, e eu vou colocar em relação ao último selecionado, que foi o botão de verdade, vou alinhar o centro horizontal e vertical, tá? Foi para o centro. Vou copiar os buracos do meu botão rosa, vou colar, vou trazer aqui para o lado. Veja que eu tô com eles agrupados, né? Então, eu vou desagrupar e vou deixar ele aqui, ó, tá? Eu vou ter um outro que vai estar aqui. Vou ter um outro que vai estar aqui e um outro que vai estar aqui. Eu fui duplicando, multiplicando eles, copiando e colando, tá? Agora, esse botãozinho, essa casa, eu vou alinhar em relação a esse meu objeto auxiliar aqui, eu vou alinhar ele na lateral esquerda e no topo. Então, eu venho aqui, ó, né? Seleciono primeiro a minha casa, depois o objeto auxiliar, mando ele alinhar lá na lateral esquerda e no topo acima. Esse botão eu vou alinhar ao topo e pelo lado direito. Esse daqui eu vou alinhar pelo lado direito e pela base. E esse daqui eu vou alinhar pela base e pelo lado esquerdo. E aí, como eu já tinha alinhado esse meu objeto verde no centro do botão, eu posso simplesmente deletar ele, porque as casas do meu botão vieram para o lugar certinho. Vejam que eu selecionei tudo, ó, clicando fora e arrastando, eu abracei o meu objeto, e aí eu clico em Ctrl G para deixar tudo num grupo só. O zíper fechado vai ser um zíper invisível, tá bom? Que a gente vai desenhar ele já um pouco mais simples do que desenharíamos o zíper outro que a gente vai fazer, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha ferramenta de criar retângulo, tá? Vou desenhar um retângulo que esse daqui vai ser por onde a gente vai puxar o nosso zíper, tá bom? Vou colocar uma linha de contorno aqui, já veio com a última de lá. E vou agora desenhar a parte que corre do zíper invisível. Vou pegar uma outra ferramenta de criar retângulos, tá? Vou pressionar o Ctrl e vou desenhar ele aqui, ó, como um quadrado, tá bom? Vou clicar em reordenar, cliquei em objeto, cliquei novamente para conseguir girar ele, pressionei o Ctrl, sempre que eu pressiono o Ctrl para girar um objeto, ele vai de 15 em 15 graus, então eu consigo girar assim, ó, 45 graus, tá? E deixei ele não como um quadrado, mas como um losango, tá? Mandando para cima vocês veem esse losango, mandando para baixo você vê ele aqui. Eu quero que aqui em cima ele fique do jeito que ele tá, mas aqui embaixo ele vai ser diferente, eu quero que ele venha mais largo aqui na base, mais como é essa carretilha, tá? Então, eu vou começar modificando essa forma. Até então, o que eu tenho aqui é um quadrado. Eu posso voltar aqui nesse ponto âncora para fazer as curvas desse objeto diferentes, mas eu não consigo alterar muita coisa além disso. Eu não consigo fazer com que isso daqui venha mais para cá, tá? Então, eu vou transformar essa minha forma regular, que é um quadrado, círculo é forma regular também, né? Então, essas formas que eu desenhei, eu vou transformar elas aqui em um caminho. Então, eu venho no menu Caminho, Converter em Caminho. Depois que eu faço isso, depois que eu converto em caminho, eu não tenho mais uma forma regular. Eu tenho um desenho que ele é editável em seus contornos, tá? Eu consigo modificar o formato dele de uma maneira que eu não conseguia modificar antes. Então, o que eu falo
a respeito de nós? Essa forma aqui, ó, ela tá determinada a partir de pontos, né? E de linhas entre esses pontos. Como essas linhas elas estão todas fechadas, eu tenho um objeto fechado, preenchido, tá bom? Agora, esses pontos, eu posso levar eles para qualquer lugar. Se eu clicar, né, com o editor de nós sobre esse nó aqui, ó, sobre esse ponto aqui, clicar e arrastar para o outro lado e depois soltar, eu levo eles para lados diferentes, tá? Ctrl Z para voltar para o lugar. Eu posso selecionar 2 nós ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? Ou eu clico diretamente sobre o nó e daí eu preencho, eu clico em Shift e clico diretamente sobre o outro nó, ou eu abraço clicando fora, arrastando e soltando. E aí eu, né, selecionei a área onde estão aqueles 2 nós que me interessam. Então, o que eu tenho é a seleção desses 2 nozinhos, que eu posso mover aqui para baixo, tá? Veja como eu movi ele aqui para baixo, retinho, ó, na mesma linha, tá vendo? Se eu simplesmente clicar e arrastar livremente, eu poderia levar para a lateral e poderia deixar isso um pouquinho torto. Como eu não quero deixar nada torto, eu vou clicar no Ctrl na hora de arrastar esses nós aqui para baixo, tá? Vou mandar essa forma lá para baixo para vocês verem como eu tenho aqui já uma carretinha do zíper invisível, tá bom? Agora, esse zíper invisível, essa partezinha aqui, ó, ela é, né, você pega, ela inclina. Então, ela se prende de alguma maneira nessa parte que é móvel, que vai fazer o fechamento. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar lá uma ferramenta e vou fazer o sistema de alcinha que prende aqui. E como isso daqui precisa estar tudo centralizado, eu vou selecionar todos eles, vou vir em alinhar e distribuir e vou mandar centralizar todos ao centro do último objeto que foi selecionado. Esse corpo do zíper invisível, ele tem muitos dentes. Eu gosto de desenhar ele de uma maneira mais simplificada, tá? Então eu vou desenhar dessa maneira aqui. Vou desenhar uma pecinha que ela é ligeiramente menor que essa do puxador. Eu tô fazendo tudo sem medida, gente, tá? Tô fazendo tudo sem medida. Essa parte, ela vai ficar inclinadinha. E para prender um lado no outro, eu vou desenhar uma outra. Isso daqui eu vou selecionar ambos. E tá vendo como eu tenho um objeto que tá por cima do outro? Eu quero que isso daqui seja uma coisa só, tá? Ele ficou todo preto porque a linha é tão grossa que você não consegue ver o preenchimento, tá? É por isso. Mas, repara, eu vou colocar isso mais ou menos para deixar a mesma dimensão aqui, ó, e aqui embaixo. E venho em caminho e união, tá? Quando eu faço isso, diferente de quando eu agrupei 2 objetos, quando eu venho em caminho, união, eu transformo 2 objetos diferentes em uma nova coisa, uma nova forma. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um retângulo e aqui um círculo, que eles estejam sobrepostos, ou que eles estejam distantes também, mas no nosso caso a gente vai fazer sobrepostos. Quando eu seleciono os dois e venho em caminho, união, eles se transformam em uma única coisa, tá? Em uma única forma. Tanto que se eu editar os nós deles, ó, eu consigo fazer dessa maneira. Isso é diferente de agrupar. Unir, você transforma 2 coisas que são diferentes em uma coisa única. Quando você agrupa esses 2 objetos, por exemplo,
Você mantém a individualidade desses objetos, mas você casou os dois aqui, ó. Dois casados continuam sendo dois indivíduos diferentes. Quando você une, você transforma dois em um só, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Transformei aqueles dois objetos em um só. Isso daqui eu vou copiar e vou colar, tá? Aqui do lado. E vou vir aqui, ó, com ele selecionado, né? Ferramenta de seleção. Tem opções de inversão, de espelhamento, tá? Então, eu vou inverter horizontalmente para ficar assim, ó. E aí, eu vou agrupar esses dois, tá? E aí, eu vou colar isso, copiei e colei isso daqui aqui embaixo. Vou fazer de novo isso e vou colocando vários, tá? Eu poderia colocar um a um, só que aí vai dar um trabalho muito grande. Então, eu coloco um pouco, copio o grupo, todos esses objetos, Ctrl C, Ctrl V. E aí, depois que eu fiz eles dessa maneira, eu venho em alinhar e distribuir. O que eu estava fazendo antes era alinhar, tá? Eu estava alinhando, por exemplo, uma coisa pelo centro. Agora, repara que eles, ó, esse daqui tá mais longe, esse tá mais longe desse do que esse desse. Eu quero deixar todos distribuídos em um mesmo espaçamento, tá? Então, eu vou selecionar todos esses objetos, venho novamente em alinhar e distribuir, e aí agora eu vou alinhar tudo à direita ou ao centro, dá na mesma, porque eles estão agrupados, e vou distribuir agora, tá? Distribuir quer dizer colocar determinados objetos com a mesma distância entre um e outro, tá? Então, eu vou fazer com que cada uma dessas pecinhas aqui, ó, fiquem com a mesma distância vertical entre elas. Então, eu vou selecionar tudo e venho aqui em distribuição e venho nessa opção, ó, distribuir os centros à mesma distância verticalmente. Cliquei e aí ele vai ficar bem distribuídozinho aqui, tá? Vou agrupar tudo isso, levar aqui para baixo do meu zíper, enviar para baixo, e aí eu vou ter um zíperzinho invisível. Enquanto que no zíper invisível os dentes são inclinados, no zíper de plástico os dentes são horizontais. Eu vou começar fazendo com um retângulo, tá? Então, eu crio esse retângulo aqui. Ele vai ter os cantos arredondados também. E eu vou girar para que ele seja, na verdade, um losango. Lembra que eu falei para vocês que essa barra aqui do lado, ó, de autoalinhamento era uma barra muito importante? Esse primeiro botãozinho aqui, ele alinha, ele ativa e desativa toda essa barra aqui. Então, ligando ele, ó, deixando ele selecionado, eu ativei aqueles que estão marcados, tá bom? Eu vou ativar esse segundo aqui, ó, e esses aqui de baixo, esse não, esses aqui. A gente vai se familiarizando aos poucos com esses botões. O primeiro botão, ó, você tá vendo que tem botão, aí tem um tracinho, aí tem um grupo de botões, aí tem outro tracinho, aí tem um grupo de botões, e é sempre assim, tá? Sempre o primeiro, ele ativa e desativa todos os próximos, ó. Ativa e desativa todos os próximos. Se todos esses estiverem ativados e eu desativar o primeiro que está sozinho, isolado, ele desativa toda a barra de autoalinhamento, tá bom? Então, eu vou deixar esse ativado, vou ativar
pelas caixas. Vou tirar essa opção, vou deixar só essas aqui. E é isso daí. Desenhei aqui, vou copiar esse losango, colar no lugar e vou levar ele aqui para a lateral, ó. Tá vendo que conforme eu vou arrastando, ele vai puxando? É assim, é isso que a gente quer. É essa a maravilha do Inkscape, tá? Coloquei aqui. Esses daqui, eles vão guiar o desenho do meu dente. O dente eu vou desenhar aqui na lateral. Em desenho livre, ele é mais ou menos isso daqui. Aqui, não é? Pois é, esse daqui, isso daqui vai ser essa parte, e esses aqui, ó, que eu coloquei aqui, vou até mudar de cor, esses daqui vão determinar essa curva. O próximo que eu colocar aqui, ele vai compor essa partezinha aqui do meu dente, tá? Então, eu vou copiar, já tenho esse daqui copiado aqui, vou aumentar ele proporcionalmente um pouquinho, tá? E encaixar aqui na lateral. Essa lateral aqui, ela fica um pouquinho mais difícil de encaixar, sabe? Mas vocês podem fazer essa distribuição aqui e depois alinhar objeto, alinhar e distribuir, alinhar eles aqui, ó, pelo centro, tá? Quanto que eu vou aumentar em relação a esse? É meio que na tentativa, sabe? Eu aumentei, tipo, não dá o dobro. Agora, esse canto é retangular, né? Ótimo. Vou pegar a ferramenta retângulo e vou desenhar um retângulo aqui, ó. Mais ou menos o tamanho que eu preciso. Vou tirar os cantinhos arredondados. Agora, esse retângulo, ele tem que estar na mesma altura desse losango. Como que eu faço para redimensionar? Uma forma de redimensionar um objeto, que a gente já fez, é clicando no cantinho e arrastando. Outra forma é digitando o valor, né? Então, eu posso ver qual é o valor da altura desse daqui, que é 1,757. E aí, quando eu seleciono esse daqui, eu venho aqui, ó, e digito 1,757. E aí, essa altura vai ficar com a mesma altura desse objeto, tá? Vou ativar essa minha lateral aqui, ó, e vou trazer bem aqui. Quando ele puxa, ó, centro da caixa delimitadora para centro da lateral da caixa delimitadora, eu vou ver que ele encaixou bonitinho, perfeitinho aqui embaixo, tá? E aí começa a diversão. Isso daqui é uma coisa só, vai ser um desenho só. Então, eu já vou unir. Eu venho em caminho, união, tá? Inclusive, eles vão ser conectados, né? Então, eu posso até fazer uma outra forma aqui, ó, e vou unir com elas também. Caminho, união, tá? Tá uma coisa só. Só que, ó, tá reto, tá? Isso daqui tá tampando. O que que eu vou fazer? Vou unir esses dois, caminho, união. Agora, eles são um objeto. Até então, o que a gente fez de transformação dos caminhos foi unir esses desenhos, né? Transformar dois desenhos em um só, em uma coisa só. Agora, além de unir, ou seja, eu tenho um círculo aqui e um retângulo aqui, além de unir caminho, união, e transformar numa coisa só, eu posso cortar, tá? Então, esse daqui tá por cima, eu venho em caminho, diferença, o que tava por cima, eu aparo, sabe? Eu tiro aquela forma daquela forma que tava por cima, daquela que tá por baixo. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó, para ganhar esse desenho aqui, ó, nessa forma. Então, eu uni aqueles dois,
seleciono esse daqui e venho em caminho, diferença. Vou copiar, vou colar, vou inverter, igual eu fiz no outro, e vou trazer aqui, ó. Copio esses dois, colo, levo para baixo. Vou desativar o autoalinhamento para ele não me incomodar. Trago para cá. Tá torto, não tá? Beleza, agora a gente vai fazer o alinhamento. Lembra que aqui eu alinhei tudo junto, é porque eu tinha juntado esse daqui com esse. Agora eu não juntei, então eu vou ter que pegar só os que estão até aqui, ó. Então, clicar e abraçar só os do lado direito, vir em alinhar e distribuir e alinhar tudo ao lado direito. E depois eu vou pegar os outros, né, abraçar todos do lado de cá e alinhar tudo também ao lado direito. E aí eles se alinharam, tá vendo? Lindo. Agora a gente vai selecionar todos e alinhar, distribuir com a mesma distância entre eles. E aí ficou tudo certinho, tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Massa, né? Ótimo. Então, a gente já fez os dentes desse zíper. O que eu gosto de fazer é deixar pronto já isso daqui, ó. Unir. Ctrl, selecionar todos, caminho, união, um lado, caminho, união, o outro lado, tá? Vou desenhar agora a parte móvel desse meu zíper. Ela é um pouquinho diferente, né? Mas eu começo da mesma maneira. Venho com uma forma retangular aqui, vou deixar ela bem arredondadona. Depois eu altero todas essas cores, tá? Agora, esse puxador costuma ser mais largo aqui, ó, onde a gente bota o dedo, do que aqui, que é onde prende, né? Então, eu já vou alterar essa forma. Para eu alterar essas formas, eu preciso transformar essa minha forma em um caminho. Então, eu selecionei ela, venho em caminho, converter em caminho. Se eu posso editar essa forma, eu posso puxar isso, ó, para o centro. Eu tô andando esse nó com aquelas setinhas do nosso teclado, sabe? Então, eu posso contar, eu ando 1, 2, 3 para dentro de um lado, 1, 2, 3 para dentro do outro. E aqui eu vou colocar para fora, 1, 2, 1, 2. Esse puxador costuma ser furado aqui, para não escorregar o dedo quando a gente puxa, e aqui costuma ter um buraco um pouco maior também, né? Então, eu vou fazer um círculo aqui embaixo, bem aqui assim. Vou no olho aqui, ó, tentar deixar ele a mesma distância aqui, então eu preciso ajustar a forma do meu retângulo, tá? Vou selecionar com o puxador de baixo, né? E vou colocar aqui, ó, centralizado, tá? Agora, isso daqui não é furado, é furado, então eu preciso enxergar os dentes lá embaixo. E aqui eu vou fazer um outro círculo. Diferença porque ele vai estar recortado também. Agora eu vou colocar aquele carretilha lá embaixo, vou desenhar um quadrado, vou diminuir um pouquinho aqui, fazer com que ele vire, né, esteja orientado como um retângulo, um losango. Vou mandar lá para baixo, vou mudar de cor para vocês enxergarem, certo? E aí, esse daqui, ele vem diferente. Eu vou transformar ele em um caminho. 10, mudei para cá 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. E vou arrastar ele mais lá embaixo, tá?
O que eu não fiz ainda é tornar isso daqui um pouco mais arredondado. Essa linha aqui tá reta, mas eu consigo fazer ela um pouco mais curva. A gente estava clicando só em cima dos nós, né? Mas a gente consegue clicar em cima de um segmento de linha também. E aí, olha como mudou aqui em cima, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó, a gente tem várias formas de editar nós, que a gente vai usar muito isso também. Inclusive os vértices dos nós e os segmentos de linha. Então, se eu clicar, aqui tem uma curva, não tem? Se eu clicar nesse segmento de linha e clicar aqui no reto, ó, vai ficar reto, Ctrl Z. Se eu clicar aqui onde está reto e clicar em converter esses segmentos em curvas, eu consigo fazer essa alteração aqui, tá? Então, eu deixo isso um pouquinho mais curvo, tá? Ficou faltando só... E vocês têm o zíper fechado, tá? Eu falei que eu queria um zíper aberto, não falei que eu queria um zíper aberto? Como é que é o zíper aberto? No zíper aberto, essa parte lateral vem para cá e esse vem para cá. A gente leva esses segmentos aqui para cima, inclinamos, mandamos para baixo. E aí a gente tem um zíper aberto, correto? A gente pode determinar para esses dentes aqui uma linha de contorno também. Aqui seria adequado que nós ajustássemos a linha de contorno de acordo com a dimensão que a gente precisa. Então, vou colocar aqui 0,08. Ok, e posso colocar essa linha para baixo dos dentes, então eu posso até aumentar e ele vai ficar por baixo, tá? Então aqui a gente tem o zíper, depende muito como vocês vão fazer, podemos colocar 2,5, vocês vão ajustando as espessuras das linhas aí. Agora ficou um pouco melhor, certo? Então, a gente tem aqui as linhas e o nosso zíper. Vamos colocar uma cor aceitável, né, para o que a gente tá fazendo. Aqui, que vai ser um zíper cor-de-rosa. Pet, que ele é em formato de coração, tá? A gente já utilizou a ferramenta de desenho de retângulo, de círculo, e agora a gente vai utilizar a caneta Bezier. Ela é o seguinte, a gente vai desenhar sempre a partir de pontos, tá? Eu poderia desenhar um retângulo com a caneta Bezier assim, ó. Ficaria um retângulo exato? Não. Como que eu faço, ó? Faço um ponto, né? Ou seja, um clique simples, arrasto o meu cursor até a área que eu quero determinar como um segmento de linha, clico novamente, arrasto o cursor, não clicando em nada, tá? E vou clicando e soltando. Eu vou clicando e soltando, até voltar para o último ponto. É importante isso, você sempre tem que voltar para o ponto inicial, tá bom? Para determinar a forma. Agora, a caneta Bezier é interessante porque vocês conseguem fazer curvas enquanto desenham, então não é só clicar. Conforme vocês forem, se você clicar, manter pressionada a tecla esquerda do mouse, vocês vão ver que vai formar aqui, ó, um arco, tá? E uma curva. E aí vocês formam uma curvinha. A gente vai desenhar o nosso coração de duas maneiras. Primeira maneira,
através de retas e depois fazer com que essas retas fiquem curvas e desenhar também, já desenhando a curva conforme utilizamos a caneta Bezier. Então, a primeira maneira é a seguinte, eu vou criar um ponto inicial, vou pressionar o Ctrl e trazer o meu cursor lá embaixo. Quando eu faço isso, eu garanto que a linha fique totalmente vertical, ó, ou poderia ser totalmente horizontal. No caso, é vertical, então eu fiz um primeiro ponto, soltei o botão do mouse, levei o cursor lá para baixo, pressiono o Ctrl e aí eu faço o segundo clique. Aí eu vou levar mais ou menos aqui, vou fazer mais um clique e vou trazer aqui no inicial e vou clicar. Fica uma espécie de triângulo, né? E agora eu vou fazer as curvas. Então, eu vou com a minha ferramenta de edição de nós e de caminhos, eu vou clicar nesse segmento de reta aqui, ó, mudou inclusive esses nós, e vou aqui determinar uma curva, tá? E aí eu faço isso daqui. Quando eu determino a curva lá, ele me dá esses laços aqui, ó, esses pontos que permitem que eu modifique a configuração da curva. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou puxar só esse laço aqui, ó. E aí eu desenhei metade do coração. Posso puxar esse nó aqui um pouquinho para o lado, tá? Aí eu vou determinar uma cor para esse coração, tá? Vou tirar a linha de contorno dele, isso é muito importante, tirar a linha de contorno. Copiei, colei, vou inverter, vou ativar esses nossos alinhamentos maravilhosos aqui e trazer aqui para o lado. E aí eu tenho um coração, posso unir as duas partes, tá aqui o meu coraçãozinho. Então essa foi uma forma de fazer o coração. A outra forma de fazer o coração, e eu vou aproveitar para fazer um outro desenho de coração, né, um outro formato de coração, cliquei, fiz o clique inicial, pressiono o Ctrl, levo lá embaixo. Aqui eu já vou começar a fazer a curva, tá? Então eu vou vir mais ou menos onde eu faria essa curva aqui, ó. Clico, arrasto. Tá vendo que eu não tô esticando muito? Ó, eu poderia esticar um muitão, poderia esticar menos. Quanto mais eu esticar, mais vai ser o arco, o próximo arco que eu vou desenhar, tá? Então eu não vou esticar tanto, porque se eu quero esse próximo arco aqui, ó, tá vendo que isso rosa aqui, ó, ele já vem a curva. Então eu já vou saber onde é que essa curva tá. Eu vou esticar um pouquinho mais. Vou esticar aqui e vou vir no ponto inicial, tá? E aí eu posso ir ajustando esses nós. Eu posso, inclusive, deletar alguns ou criar outros. Eu posso clicar 2 vezes rapidinho aqui, ó, e aí eu desenhei um novo nó, né? E deletar esse outro nozinho aqui. E aí eu uso essa âncora para ajustar as curvas, tá? Depois que eu ajustei isso, não, acho que ficou muito alto ali, deixa eu deletar aqui, baixei. Acho que assim tá mais interessante, ó, tá? Eu vou determinar a cor, vou tirar o contorno, tá? Como que eu tirei o contorno? Tá com ele selecionado, venho aqui na minha paleta de ferramentas, pressiono o Shift e clico direitinho nesse quadradinho que é vazio, né? Copio, colo, inverto, coloco aqui do ladinho, seleciono os dois lados, né? Clicando no Shift, venho em caminho, união, e aí eu tenho um coração. Agora, esse pet só é um pet se tiver uma costura aqui por dentro, né? Então, a gente vai fazer o desenho dessa costura aqui por dentro, que vai ser só uma linha de contorno, tá? Vou colocar uma linha de contorno aqui já, ó, mudar a espessura dela.
aqui, maior, tá bom? E aí eu venho em caminho, compressão, expansão veiculada e vou puxar um pouquinho para dentro, tá? Vou mandar o quadrado, o coração maior para baixo e aí eu fico com ele aqui, ó. E aí, já que é uma costura, eu vou fazer com que esse traço seja, né, pontilhadinho aqui, ó, tracejadinho. Aí eu posso mudar as pontinhas dele, escolhendo. Vocês podem escolher vários formatos de linha aqui, tá? Vocês podem ir testando, ir experimentando, da forma como vocês julgarem melhor. Agora, isso daqui ficou meio ruim, tá vendo? Não tá bacana esse negócio meio redondo aqui. Então eu vou converter esse de dentro, que ele tá vinculado ao de fora. Eu vou converter ele em um caminho para que ele não esteja mais vinculado. E aí eu vou editar esse nozinho aqui, ó. Puxei isso mais aqui, posso criar um aqui. E aí eu tenho um patch mais bonito. Posso mudar essa cor aqui, ó, pra branquinho, né? E aí eu fiz o meu patch. Certo? Vocês vão fazer o patch de coração. Um dos dois vocês fazem com o pontilhado, mas eu quero que vocês façam das duas formas. Bons estudos!